Sou muito grato por cada um de vocês. Sou muito grato por nossa conexão. Sou grato por sermos uma família global e que você faz parte disso, e eu faço parte disso, e obrigado por sua generosidade. Obrigado por honrar o Senhor em seu dízimo, suas oferendas, sua doação, significa muito. E está fazendo o impacto que Deus sempre quis. Ele nos equipou, e nos preparou, e lhe deu o trabalho ou o negócio ou os recursos para poder ser uma bênção, abençoado por ser uma bênção. Então, obrigado por usar essa bênção de uma forma que está mudando a vida das pessoas junto comigo, e eu sou muito grato por você, e eu quero orar por você. Pai, obrigado por cada pessoa que está conectada aqui. Agradeço que a cura flua agora. O poder do Espírito Santo flui na vida de cada pessoa. A cura flui com corpos curativos. Falo e profetizou a cura, em nome de Jesus, curando em famílias, curando em relacionamentos, curando em casa, curando em emoções, curando em trauma. Transtorno de estresse pós-traumático sendo curado agora, em nome de Jesus. Falo de cura sobre seu corpo. Falo com cura sobre sua mente. Falo de cura sobre cada pessoa agora que está com dor. Jesus, obrigado por você ter sua dor para que por suas listras estejamos curados, e profetizamos a cura, falamos de cura, chamamos essas coisas que não são como se fossem. Declaramos que a cura flui na vida de cada pessoa em nome de Jesus, amém. Além disso, quero encorajá-lo depois da oração, esperar um avanço em sua vida hoje. E eu quero continuar este ensino. Temos falado nas últimas semanas sobre o que significa ser filhos da liberdade, filhos e filhas da liberdade. Eu realmente espero que você tenha ficado comigo esse tempo todo sobre este assunto, e que você não vá embora agora. Isso está ficando cada vez melhor, e eu estou lhe dizendo hoje, você vai ficar feliz que você ouviu o que estamos prestes a falar. Mas lembre-se Romanos capítulo 8, versículo 15. Quero ler isso para você de novo, pois você não recebeu um espírito de escravidão, levando ao medo novamente. Há um espírito de escravidão. Há um espírito de estar em cativeiro a Satanás, em cativeiro ao seu passado, em cativeiro à sua dor, em escravidão à velha versão de você que leva ao medo. Quando você está em cativeiro para algo, isso leva ao medo. Mas não estamos mais em cativeiro porque fomos libertados do espírito da escravidão. Fomos libertados do diabo, libertados do pecado, libertados de nossas fraquezas, libertados das coisas que nos impediram. Fomos libertados por Jesus e ele disse, mas você recebeu, em vez do espírito de escravidão que leva ao medo de você, você recebeu o espírito de adoção, como filhos e filhas pelos quais você grita Abba, Pai. Agora, em vez da escravidão que leva ao medo, nós temos, sendo filhos de Deus, levando a uma relação com Deus como Pai. Agora não temos uma relação com Deus como apenas Criador. Não temos uma relação com Deus como Deus. Não temos uma relação com Deus, assim como Ser Supremo, temos relação com Deus como Pai. Pai, nosso Pai, Pai Abba. Nós conversamos sobre o que significa ser filhos da liberdade, porque eu quero que você saiba, isso é quem você é, porque você anda na vitória quando sabe quem você é. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 11, é apenas em Cristo que descobrimos quem somos e pelo que estamos vivendo. É só em Cristo que descobrimos quem somos, e pelo que estamos vivendo. Isso é tão importante, que você percebe o que eu estou prestes a lhe dizer, e lembrá-lo, é quem você já é. Não estou dizendo, aqui está o tipo de pessoa que você deve tentar se tornar. Estou dizendo, aqui está quem você realmente, aqui está quem Deus te fez agora, em Cristo Jesus. É assim que as crianças da liberdade vivem, porque é assim que somos. Filhos da liberdade, vocês se lembrarão, vivemos sem medo, certo? Perguntamos corajosamente. Recebemos livremente. Caminhamos alegremente. Acreditamos e nos comportamos com confiança. Nós levantamos rápido. Eu amo essa, não é? Nós levantamos rápido. Quando um homem justo cai, ele se levanta. Você tem o poder de se levantar o tempo todo. A Bíblia diz que ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta toda vez. Você pode se levantar toda vez porque você é a justiça de Deus. Dissemos que as crianças da liberdade escolhem sabiamente, porque temos a mente de Cristo. Também focamos,
no último domingo, em Filhos da Liberdade, falar profeticamente. Eu não fui capaz de entrar em tudo isso como eu queria, neste serviço, mas eu quero agora, levá-lo de volta para Ezequiel capítulo 37, no versículo 2, até 7. Quero que veja que Deus causou Ezequiel. Ezequiel diz: Deus me fez passar entre este vale de ossos secos, e havia muitos deles, e eles estavam muito secos. E então Deus falou com Ezequiel e disse: Filho do homem. Agora estamos falando de ser filhos e filhas de Deus, certo? Ezequiel era apenas um filho do homem. Somos filhos de Deus. Ele era um profeta de Deus, mas era um filho do homem. Somos filhos e filhas de Deus. Não nascemos apenas de nosso pai e mãe, nascemos de novo de Deus, e agora somos seus filhos, somos seus filhos e filhas, mas vemos que ele mesmo disse a Ezequiel, que é apenas um filho do homem. Agora isso mostra a você, se ele tem tanto poder, você tem ainda mais poder. Ele disse: Filho do homem, esses ossos podem viver. E eu respondi ao Senhor. Ouça o que ele diz. Ele disse: Ó Senhor, Deus, você sabe. Deus está perguntando a Ezequiel: esses ossos podem viver, esses ossos secos, eles podem viver. E Ezequiel de repente se torna muito religioso e adia de volta a Deus. Meu Deus, não sei, só você sabe. Mas, ouça o que Deus disse. Não é assim que falamos com Deus às vezes. Deus nos pede algo e dizemos que só Deus sabe. Deus quer que minha vida melhore. Só Deus sabe. Minha vida vai ficar curada. Só Deus sabe. Vou sobreviver a isso. Só Deus sabe. Você ia sobreviver porque tem o poder de falar profeticamente. E tudo isso significa quando falamos sobre profetizando. Significa falar a palavra de Deus, falar as promessas de Deus. E essas palavras começam a se formar e mudar seu mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que Deus formou o mundo, ele enquadrou o mundo com suas palavras. Diz que, pela fé, entendemos que os mundos foram emoldurados. Na Bíblia do Novo Rei James diz que eles foram enquadrados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas, não eram feitas de coisas, que são visíveis. Entenda isso. Ele diz que, pela fé, entendemos que os mundos foram emoldurados. É uma palavra de construção, quando ele usa a palavra, emoldurada, aqui. Significa construir um prédio. É a mesma palavra que é usada na construção de algo. E ele está dizendo: os mundos foram construídos pela palavra de Deus. Para que o que vemos, as coisas que vemos, não fossem feitas de coisas que são visíveis ou vistas. As coisas que vemos agora foram feitas de palavras que Deus falou. Deus construiu o mundo com palavras. Estou lhe dizendo agora, você tem o poder de construir um mundo de alegria com suas palavras, construir um mundo de fé com suas palavras, construir um mundo de esperança com suas palavras, construir um mundo de cura, construir um mundo de família com suas palavras, construir um mundo de abundância com suas palavras. Então Deus fez isso, e Ele nos deu o poder de profetizou, certo? Lembre-se em Atos capítulo 2, versículo 17. Quero ler isso de novo. Então voltaremos para Ezequiel e depois continuaremos. No capítulo 2, versículo 17, diz que acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito em toda a carne. E então ele diz: todo mundo vai ter um gostinho do espírito. Todo mundo vai ter o espírito de Deus tocá-los, mas os filhos e filhas vão profetizou. Você não é apenas carne. Você é um filho ou filha de Deus e você deve profetar. E o que isso significa? Você deve enquadrar seu mundo com suas palavras. Você pode enquadrar seu mundo com suas palavras como Deus enquadrou seu mundo com suas palavras. Somos feitos à sua imagem, e como Ele é, nós também estamos neste mundo. Você percebe quanto poder você tem? Se você olhar em Ezequiel, Deus nos dá tanto poder. Ele está nos perguntando, no versículo 3 de Ezequiel 37, esses ossos podem viver. Ele está nos perguntando, esses ossos podem viver. Ele está nos perguntando, seu corpo pode se recuperar. Ele está nos perguntando, você pode chegar a esse lugar de avanço e bênção em abundância. Cabe a nós. Deus nos deu o poder. Deus nos deu a vitória. Deus nos deu as promessas, mas falamos e o universo ouve nossas palavras. Se você diz, coisas ruins acontecem comigo o tempo todo.
O universo vai ouvir isso, e coisas ruins vão começar a bater nas suas costas e você não precisa ser chutado na bunda pela negatividade. Então, chute na bunda com suas palavras. Esse é o tipo de poder que você tem. Eu sei que os cristãos não são geralmente ensinados isso porque as pessoas. Isso não funciona. E funciona. Você só não vê isso funcionando. Palavras são invisíveis, mas criam coisas visíveis. Se você não acredita nisso, basta ir em um encontro e começar a dizer coisas negativas sobre a mulher com quem você está, ou o homem com quem você está, e você vai ver o quão rápido suas palavras funcionam, e fazer com que essa pessoa fuja, ou fuja de você o mais longe que puder se for negativo, versus positivo. Você entende, meu ponto de vista? Meu ponto é, nossas palavras carregam poder. Eles criam atmosfera. Eles criam sentimentos, criam emoção, criam coisas, porque Deus nos fez como seres espirituais para construir nosso mundo com coisas espirituais, que são palavras. Deus diz a Ezequiel: esses ossos podem viver. Só você sabe, Senhor. E Deus diz: não, você sabe, você faz algo sobre isso. Ó Deus, você tem que fazer algo sobre isso, e Deus está dizendo: você faz algo sobre isso. Deus, você tem que dizer a esses ossos para viver, e Deus está dizendo: não, você diz a esses ossos para viver. Ele disse-lhe, profetizou sobre estes e dizer: eis, como você diz, como você profetizou sobre essas coisas, diga-lhes, ó, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Isso pode parecer loucura para algumas pessoas, mas isso é exatamente o que Ezequiel fez, e foi exatamente isso que aconteceu. Diga a esses ossos secos, profetizou para eles. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, seu Deus, a estes ossos. Não estamos inventando histórias quando falamos as promessas de Deus. Deus já prometeu. Então, quando você fala, você não é nome e reivindica. Você não está tentando inventar coisas. Você está pegando as promessas de Deus e dando voz a essas promessas. Então, o universo começa a responder à voz dessas promessas, e os anjos começam a responder à voz dessas promessas. Vemos no Salmo 103, versículo 20, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ouve a voz de sua palavra, a voz da palavra de Deus, não apenas a voz de Deus. Mas eles, os anjos, obedecem à voz de sua palavra. Quando ouvem a palavra de Deus saindo da sua boca, anjos vão trabalhar em seu nome. De volta ao Ezequiel. Ele diz: diga a esses ossos, profeteis para eles, e ele diz: eu vou levá-lo de lá, diz o Senhor Deus, para estes ossos. Ele diz exatamente o que ele lhe diz para dizer. Ele diz isso: diga o que Deus diz: eis que farei com que eu te dê fôlego para que você possa ganhar vida. Vou colocar carne em você. Ele vai crescer de volta em você, cobri-lo com pele e colocar fôlego em você, que você pode ganhar vida, e você saberá que eu sou o Senhor. Eu profetizou assim que foi ordenado como eu profetizou, houve um barulho, e eis que, um chocalho e os ossos se uniram, osso até seu osso. Versículo 8. Ele continua dizendo: olha o que acontece, e eu olhei e eis que a carne cresceu e a pele cobriu-os, mas não havia fôlego neles. Então Deus disse, profetizou ao respiro. O que quer que não esteja lá, profeteze estar lá, profetizou para ele, profetizou a respiração, profetizou, filho do homem. E diga à respiração: assim diz o Senhor Deus, venha, venha dos quatro ventos respirar, e respirar sobre esses mortos, que eles ganham vida. Eu profetizou assim que ele me ordenou, e a respiração entrou neles, e eles ganharam vida, e ficaram de pé, um exército extremamente grande. Está vendo? Quando você começa a falar as promessas de Deus, essas promessas começam a se levantar e se tornar um exército lutando em seu nome. Essas promessas começam a ficar de pé. Essas promessas começam a caminhar em direção aos seus problemas. Essas promessas começam a fazer seu trabalho como um poderoso, extremamente grande exército, para derrotar que está à sua frente, que você está falando. Seja lá o que for aquela montanha. Seja qual for essa doença. Filhos da liberdade. É assim que vivemos. Falamos profeticamente, porque conhecemos as promessas de Deus. Falamos profeticamente porque sabemos que Deus nos fez filhos e filhas, e temos esse poder. Se você entende isso, você não pode ser parado em sua vida. Pense sobre isso. Deus não disse para se afastar, deixe-me, profetizou esses ossos. Ele disse que você profetizou, ele lhe disse o que dizer, mas Ezequiel fez a conversa. Deus nos disse o que dizer. Todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo, certo?
Se você quer seguir em frente na vida, fale com sua situação e diga a ela o que Deus diz. Olá, corpo, pelas listras dele, você está curado. Olá, finanças, meu Deus, fornecerá todas as minhas necessidades, para que cresça. Eu ordeno que cresça. Eu ordeno que você aumente, comece a falar assim. Eu ordeno que a atmosfera comece a abrir portas para mim, que nenhum homem possa fechar. Porque Deus disse que o favor me cerca como um escudo. Você pode falar assim. Se você começar a falar assim, milagres vão começar a acontecer. Você tem esse poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Filhos da liberdade falam profeticamente, porque sabem o que Deus prometeu, e filhos da liberdade, quero falar com vocês sobre isso por um momento. Filhos da liberdade, descansem vitoriosamente, porque sabem que estão sentados com Cristo. Filhos da liberdade falam profeticamente, filhos da liberdade descansam vitoriosamente porque sabem que estão sentados com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6, nos diz isso, que em Cristo Jesus, de volta no versículo 5. Ele diz que somos salvos por sua graça. Estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus nos fez vivos. Jesus nos fez vivos, junto com Cristo. O Pai nos fez vivos junto com Cristo. Pois por grace, você foi salvo. E o que Ele fez depois de nos fazer vivos juntos? Ele nos criou juntos, então morremos com Cristo na cruz. Nós ganhamos vida. Quando Jesus Cristo se levantou, ganhamos vida com Ele, e então Ele nos criou com Ele. Ele ressuscitou-nos com Ele, e sentou-nos com Ele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quais são os lugares para os céus? São os lugares, o ambiente onde a autoridade opera. Os lugares para os céus são onde os demônios operam. Os lugares para os céus são onde os anjos operam. Não é o paraíso. Ele está falando sobre os lugares celestiais entre a terra e o céu. Os lugares celestiais são onde a guerra espiritual acontece. Enquanto falamos a palavra de Deus, enquanto operamos em nossa abundância de graça e dom da justiça, reinamos nesses lugares celestiais. Reinamos sobre demônios do medo, ansiedade, preocupação, doença. Estamos sentados com Cristo. Portanto, descansamos vitoriosamente. O descanso fala de estar sentado, sentado fala de descanso. Estavam sentados com Ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não estamos sentados em um lugar onde estamos assistindo para ver se conseguimos a vitória um dia. Estamos sentados na sede da vitória com Jesus. Isso é o que você tem o direito, porque você é um filho ou filha de Deus. Se alguém acredita em Jesus, torna-se filhos de Deus. Ele disse que no capítulo 1 de João, no versículo 12, a todos que o recebem, a eles ele deu o direito de se tornar filhos de Deus, mesmo para aqueles que acreditam em seu nome. Isso é uma promessa. Por mais que o tenha recebido, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus, mesmo para aqueles que acreditam em seu nome. Simplesmente acreditando em seu nome, ou é um filho de Deus, e você tem o direito de falar profeticamente. Você tem o direito de descansar vitoriosamente. Eu realmente quero que você entenda o que significa descansar vitoriosamente. A Bíblia diz que, como estamos sentados com Cristo em lugares celestiais, já temos a vitória. Não estamos tentando conseguir a vitória. Nós já temos. Não estamos tentando obter a vitória sobre o medo, a vitória sobre a ansiedade, a vitória sobre a doença. A vitória acabou. Pecado. Nós já temos a vitória, e tudo o que temos que fazer é acreditar, pela fé. A Bíblia diz que em 1 João 5:4, está é a vitória que supera o mundo, nossa fé. Esta é a vitória que superou o mundo, nossa fé. Em que nossa fé? Nossa fé está na presença de Deus. Salmo 23 versículo 4 diz, caminhamos pelo vale da sombra da morte. Não tememos o mal porque você está comigo. Minha fé está na presença de Deus. Ele está comigo. Minha fé está na promessa de Deus. Ele diz sim a ele, no 2 Coríntios 1:20, minha fé está na presença dele. Ele está comigo. Minha fé está na promessa dele. Ele disse,
sim a todas as suas promessas, e minha fé está em seu poder. A Bíblia diz que temos este tesouro, este poder, em vasos de barro, o poder do Espírito Santo vive dentro de mim. Você tem poder, o poder de Deus vivendo dentro de você neste vaso de barro. O poder da vida, o poder de falar, o poder de criar, o poder de orar, o poder de ter paz, o poder de ter alegria, o poder de concordar, o poder de confiar em Deus, o poder de superar, o poder de voltar a subir, o poder de andar sem medo, o poder de orar vitoriosamente, o poder de andar alegremente, o poder de receber livremente, o poder andar alegremente, o poder de receber livremente, o poder andar alegremente, o poder de receber livremente, o poder andar alegremente, o poder de receber livremente, o poder. Esse é o tipo de poder que você tem. Quando você é um filho de Deus, você é poderoso. Quando você sabe, você é um filho de Deus, e você sabe que poder você tem, você é invencível. Jesus disse: Eis que eu lhe dou autoridade. No capítulo 10 de Lucas, versículo 19, para pisotear serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo. Ele deu a você e a mim autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quanto poder isso deixa para o inimigo? Nenhum. Quanto poder isso deixa para você e para mim? Todo. Quanto isso deixa para o diabo? Nenhum. Quanto isso nos dá? Todo. E nada vai te machucar. Se você começar a falar assim, você começa a andar assim, você começa a pensar assim, e demônios vão andar para trás. A doença vai andar para trás. Portas se abrirão para que nenhum homem possa fechar. Este é o poder que você tem em Cristo Jesus. Você foi estabelecido como realeza com Deus. Você é da realeza. Vocês são filhos e filhas dele. Ele é o Rei dos Reis. Nós somos os reis dos dois que ele é o Rei. Ele é o Pai de toda a criação. Nos foi dada a administração de sua autoridade nesta terra. Não rezamos como se não tivesse autoridade, mas precisamos começar a rezar como se não tivesse autoridade. As pessoas não falaram como se tivessem autoridade, mas precisamos começar a falar como se não tivessem autoridade. As pessoas não saltaram, pularam e dançaram porque têm autoridade, mas precisamos pular, pular e dançar, porque nos foi dada autoridade nesta vida, e precisamos andar como ela e falar assim. Nossa autoridade não superou outra pessoa. Nossa autoridade está sobre todo o poder do inimigo, em Cristo Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, e porque sabemos como usar a palavra de Deus, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Sabemos falar a vida, falar as promessas de Deus. É nisso que nossa fé está. Nossa fé está na presença de Deus. Nossa fé está na promessa de Deus. Nossa fé está no poder de Deus. Filhos da liberdade vivem, descansam, vitoriosos. Vivemos vitoriosos, descansamos vitoriosamente. Não estamos lutando para tentar fazer Deus cumprir suas promessas. Estamos confiando nele. Ele fez a promessa, e vai manter a promessa. É isso que as crianças da liberdade fazem. Filhos da liberdade falam da liberdade e descansam vitoriosamente. Veja o que diz. Nunca quero que esqueçamos esse verso no capítulo 1 do Apocalipse. Versículo diz que ele nos amava. Versículos 5 e 6. Jesus, o primogênito dos mortos na Bíblia do Novo Rei James, diz que nos amava, para aquele que nos amava. E então ele nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. E então ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Para ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Quero que pense nisso. Esta é uma escritura que eu vivo todos os dias da minha vida. Quero que você viva por isso todos os dias da sua vida e nunca se esqueça disso. Faça disso a base sobre a qual você constrói sua vida cotidiana. Ele nos amava. Veja o que diz no versículo 5, para aquele que nos amou. Número 1. Ele nos amava. Número 2. Ele nos lavou de todos os nossos pecados em seu próprio sangue. E número 3. Ele nos fez. Número 1. Ele nos amava. É o que ele sente por nós. Número 2. Ele nos lavou. É o que ele faz por nós. E número 3. Ele nos fez. É o que ele faz de nós. Ele nos fez reis e padres. Ele nos amou primeiro. E então ele nos lavou. E então ele nos fez reis e padres. Nós somos reis. Romanos capítulo 5 versículo 17 diz: através da abundância de graça e do dom da justiça que reinamos,
Reinamos, reinamos. A Bíblia Amplificada diz que reinamos como reis na vida. Porque é isso que é traduzido. Reinamos como reis na vida, não reis uns sobre os outros, reis sobre o medo, reis sobre a preocupação, reis sobre doenças, reis sobre oração respondida. Quando você aprende a reinar como rei, os reis servem os outros, os reis abençoam os outros, reis e sacerdotes, certo? Os reis têm autoridade. Padres liberam bênçãos. Então somos chamados nesta vida para exercer nossa autoridade sobre o inimigo, nossa autoridade sobre o diabo, nossa autoridade sobre o medo, nossa autoridade sobre a ansiedade ou o que quer que esteja te incomodando. Doença, pobreza, falta. SS Reis, exercemos nossa autoridade sobre essas coisas, e como sacerdotes abençoamos os outros com nossas palavras. Abençoamos os outros com presentes. Abençoamos os outros, somos abençoados por ser uma bênção. E um padre dá uma bênção. Padre libera a bênção. Reis liberam autoridade, exerciam autoridade. Padres exercem bênção e libertam bênçãos. Você entende que vocês dois são essas duas coisas em Cristo. Você é um rei para exercer autoridade sobre inseguranças e inferioridades que você sente, que o diabo tenta fazer você se sentir. Uma rejeição. Você tem autoridade sobre isso. Exercite sua autoridade com suas palavras. Você tem autoridade para abençoar as qualquer que seja a bênção ou as coisas boas que você fala sobre as pessoas. Você está liberando bênção em suas vidas. Fale sobre sua família. Bênção. Fale sobre sua bênção corporal. Fale sobre sua bênção de finanças. Fale sobre a bênção de seus inimigos. Fale sobre as pessoas que estão contra você. Fale bênção sobre eles, porque não operamos no nível de baixar nosso eu para lutar contra o que eles estão dizendo e lutar contra o que eles estão fazendo conosco. Ou o que eles estão fazendo conosco, ou o que operamos a partir de uma posição sentada em Cristo Jesus. Não estamos operando abaixo de lugares para baixo, onde estamos lutando e trabalhando com toda a negatividade na vida. Estamos sentados com Cristo em lugares celestiais, e vivemos daquele lugar. Vivemos de um lugar de autoridade. Hoje, sobre o que conversamos. Filhos da liberdade falam profeticamente. Filhos da liberdade descansam vitoriosamente. E finalmente, quero compartilhar com vocês hoje filhos da liberdade. Dê generosamente. Filhos da liberdade dão generosamente. Adoro o que diz nos Provérbios 11, capítulo 11, versículo 24 na Bíblia da Mensagem. O mundo dos generosos fica cada vez maior. Você sabe que Deus tem um mundo maior, um impacto maior, para você fazer. Você não pode causar um impacto maior sem generosidade. Generosidade é o que te dá poder para causar um impacto maior. Generosidade, não mesquinharia, não tomar, não tentar obter, mas saber que você é abençoado para ser uma bênção, sabendo que a generosidade é o espírito sobre o qual Deus opera. É o espírito em que Deus opera. Deus amava tanto o mundo que ele deu. O amor cria generosidade, e somos tão amados por Deus. Ele tem sido tão generoso conosco, e nós simplesmente vivemos dessa maneira. A Bíblia diz em Efésios 5 versículos 1, sejam imitadores de Deus. E o que é Deus? A primeira característica de Deus acima de qualquer outra coisa é sua generosidade. Sua generosidade. Deus amava tanto o mundo que ele deu. Adoro esse versículo na Bíblia da Mensagem. Diz que o mundo dos generosos fica cada vez maior, o mundo do mesquinho fica cada vez menor, e então ele diz que no versículo 25, aquele que abençoa os outros é abundantemente abençoado, aqueles que ajudam os outros são ajudados. Que bela imagem de como os filhos de Deus vivem, filhos da liberdade vivem. É assim que vivemos. Falamos profeticamente, descansamos e vivemos vitoriosos, e damos generosamente. Muitas vezes os pregadores têm tentado obter, em vez de capacitar as pessoas a dar, e ensinar as pessoas como Deus fez você. Você é generoso. Você é feito assim porque você é feito à imagem de Deus, mas precisamos não ter medo da generosidade. Não estamos tentando fazer com que mais pessoas sejam generosas, para que possamos pagar mais contas ou cuidar de nós mesmos. Acredito que dar generosidade é como tiramos o Evangelho.
É como nos importamos com o sofrimento. É como nos importamos com a dor. É como nos importamos com os quebrados. É como nos importamos, e levar a mensagem para o mundo, obter comida prática, amorosa e prática, e ajudar o mundo que está sofrendo. Estamos vivendo em um mundo cheio de sofrimento. Não sabemos como é o sofrimento, sabemos que sofre em algum grau em cada uma de nossas vidas, mas não temos ideia de como o mundo, que é realmente o sofrimento sem liberdade, existe, e como eles são oprimidos por seus governos, e eles são oprimidos por inimigos malignos que não acreditam na libertação da liberdade, mas eles acreditam em manter libertação da liberdade, mas eles acreditam em manter libertação da liberdade, mas eles acreditam em manter e esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é abençoar os outros e libertar os outros e empoderar os outros, não oprimir e tirar seu poder. Está devolvendo o poder às mãos do povo. É assim que Deus é. É assim que precisamos ser como filhos de Deus, filhos da liberdade. Isso é o que nós somos. Amém. Adoro esse verso em Provérbios 19, versículo 17. Quem for generoso com os pobres, empresta ao Senhor, e o Senhor retribuirá-lhe por sua ação. E um outro verso que quero compartilhar com vocês quando fecharmos, e quero pedir que façam parte de ser generoso neste momento, e eu vou te dizer para que é. Em Deuteronomia 15, 7, versículo 8. Se há um pobre homem entre seus irmãos. Observe, somos uma família. Se há um homem pobre, entre seus irmãos, dentro de qualquer um dos portões da terra que o Senhor, seu Deus lhe deu, então você não deve endurecer seu coração ou fechar sua mão de seu pobre irmão. Em vez disso, ele diz, no versículo 8, abra sua mão para ele, e de bom grado empreste-lhe suficiente para a sua necessidade, o que ele precisar. Não é falar em ser um banqueiro onde você empresta. Trata-se de empréstimos, de dar generosamente, e de dar apoio por doação generosa. Não se trata de ser pago de volta para você. É sobre Deus será o único que devolve a você quando você ajudar os pobres. Fechando. Quero rezar por todos aqueles que gostariam de receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Rezaremos por você em um momento. Rezarei por qualquer outra necessidade que você tenha. Mas antes de fazermos isso, quero lembrá-lo que temos uma igreja. E alguns de vocês já sabem disso. Muitos de vocês sabem que temos uma igreja que muda vidas em uma das nações mais pobres do mundo, o Haiti. E como você pode ter seguido, no noticiário, o Haiti foi devastado por um terremoto cerca de uma semana e meia atrás. Além disso, tempestades tropicais que passaram, e continuam a passar. E o desastre do terremoto foi um 7,2 na escala Richter. Centenas de pessoas foram mortas, e mais que não foram encontradas, e estou muito triste com isso, mas temos pessoas no chão lá, e isso é a coisa que eu quero que você faça parte. Temos pessoas no chão, e queremos ajudar nossos irmãos e irmãs que estão lá. Temos missionários que apoiamos há quase 10 anos, e temos uma igreja que muda vidas bem no meio do Haiti, e estamos honrados em ir lá pelo menos 5 vezes e ter viagens de missão com vários membros da nossa igreja. E agora, eu quero pedir-lhe para ajudá-los a chegar até eles através da doação e eu quero pedir-lhe para fazer parte disso. Nós já enviamos dinheiro para eles ajuda, e queremos enviá-los mais, e se você disser, quando enviamos até que as necessidades sejam atendidas. Quando nós demos o suficiente. Até que as necessidades sejam atendidas. Queremos todas as necessidades atendidas. Queremos que todos sejam alcançados, e particularmente nas áreas onde temos pessoas, e temos influência e temos pessoas no chão que podem ser úteis. Podemos alimentar as pessoas e trazê-las para a igreja. Podemos trazê-los para a igreja e alimentá-los lá. Podemos ir para as aldeias e alimentá-los lá. Nós temos pessoas. Temos caminhões. Nós temos equipamentos, e esse é o poder da parceria, e então eu quero que você faça parceria comigo neste momento. Será que todo mundo apenas tirar um momento, já que a maioria das doações é feita eletronicamente nos dias de hoje, então muitos de nós dão através de nossos telefones ou computador ou através de um aplicativo. Eu só quero perguntar a todos conectados, de onde quer que você esteja conectado, você faria um presente de alguma quantia? Pode ser tão pequeno quanto você tem a capacidade de dar, ou tão grande quanto você tem a capacidade de dar. Só quero pedir a todos que façam algo. Você tiraria um momento e faria alguma coisa, você vê o texto para dar na sua tela.
Você vê o portal online na tela. Você pode ver os links para poder dar. Queremos que todos façam algo para ajudar os pobres hoje através de sua família da igreja. Estamos fazendo isso juntos por nossos irmãos e irmãs, e por aqueles que ainda não conheceram Jesus. Quero pedir a todos que façam algo. E eu quero agradecer antecipadamente, por cada um de nós fazer parte de causar um impacto e alimentar centenas de pessoas que foram colocadas em uma situação que eles não tinham controle sobre. Sejamos uma bênção onde temos controle, onde temos a habilidade de fazer algo. Temos o poder de fazer alguma coisa. Vamos fazer isso. Amém. Senhor, use-nos para alcançar este precioso país, o precioso povo do Haiti. Use-nos. Multiplique cada dom que está sendo dado, multiplique cada semente sendo semeada, multiplique-a em colheitas de almas, em colheitas de generosidade, multiplique-a de volta, Senhor, a cada pessoa dando, em colheitas de colheita também. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você está assistindo, muito obrigado. E agradeça a todos que podem fazer alguma coisa. Se puder, faça agora. Obrigado antecipadamente. E para todos que precisam deste Jesus que estamos falando, esse Jesus que nos ama, este Jesus que nos lavou em seu próprio sangue. Se quiser recebê-lo como seu Salvador e Senhor, reze comigo em voz alta, reze para aqui onde está. Apenas reze para isso se quiser ter certeza de que vai para o céu. Reze para isso, Pai Celestial. Convido Jesus Cristo para minha vida como meu Salvador e Senhor. Acredito, diga em voz alta, acredito que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, sou filho de Deus, acredito no seu nome e sei que tenho os direitos como filho de Deus. Tenho os direitos de uma criança da liberdade, em nome de Jesus. Amém. Agora, deixe-me saber se você orou essa oração. Diga-me que você rezou para que hoje me alcance. O link está na sua tela. Tenho um presente para você. O poder de um novo livro de vida. É absolutamente grátis. Você pode baixá-lo qualquer lugar do mundo, fazê-lo agora. Mal posso esperar para vê-lo no nosso próximo serviço. É assim que você cresce. Seja membro de uma igreja. Mantenha-se conectado. Fiquem conectados, e vamos ficar juntos, e tudo vai ficar bem. Vejo você no nosso próximo serviço. Deus abençoe. Bem, muito obrigado por se juntar a nós. Nos divertimos muito com você. Você foi barulhento nas conversas e nos deixou orgulhosos. E se você quer se conectar mais com nossa comunidade, é tão fácil. Não se preocupe se você não estiver na área. Temos oportunidades globais onde você poderia servir, se juntar a um grupo de vida. Vamos nos encontrar durante a semana. Queremos ficar conectados, basta visitar nossa página de conexão. É incrível, fácil de usar, fácil de usar. E nos vemos em momentos às 19:02.00. Na quarta-feira. Então, certifique-se de sintonizar isso. Você não vai querer perder. Nós te amamos. Nos vemos semana que vem. Paz.